o Senhor fala em Isaías, né? No aquietar e sossegar estaria a sua vitória, mas você não quis. Você quis sair correndo. Querido, eu creio que eu tenho uma palavra que é de Deus para mim e para você hoje. Quem está com fome da palavra aqui? Fome, 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 fome. Fome mesmo. Porque é o seguinte, quando a gente está com fome, a gente engole até pedra com açúcar, é ou não é? Fome a gente engole qualquer coisa. Quando já estamos abastecidos, supridos, o que a gente faz? Quando a gente... Às vezes, quando nós fazemos aqueles encontros aqui na igreja, encontro de casais, essas coisas todas, que a gente vai voltar a fazer o ano que vem com regularidade. Aliás, antes de mais nada, sábado que vem não. Daqui 15 dias, né, dia 23 de novembro, às 18h30, nós teremos aqui o nosso encontro de paz. Você não pode faltar. Não pode. Pastor, eu vou pensar. Você não vai pensar coisa nenhuma, você vai vir. Ai, pastor, e se aparecer alguma coisa? Eu vou orar para não aparecer nada. Nada, 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 nada. Pastor, você está me cercando. Vou amarrar mesmo. Ai, está amarrado. Pode amarrar com o nó cego. Mas você virá aqui no sábado, dia 23, às 18h30, para o nosso encontro dos pais. Nós vamos estar aqui orando pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos irmãos, como nós costumeiramente fazíamos nos nossos encontros, que deu uma paradinha para algumas questões de ajuste, mudança e tal, mas já estamos estabelecidos, vamos voltar sábado, dia 23. Pastor, eu posso convidar um amigo meu, um casal, um pai? Deve convidar. Ah, eu pensei que era só irmãos da igreja. Não, querido. Qual pai hoje não tem uma preocupação com a situação do mundo e os seus filhos envolvidos nele? Qual pai não tem? Qual pai pode dizer, não, pai, a coisa está de boa na lagoa, estou suave na nave. Pega nada, meu irmão. Mais do que nunca, o inimigo tem investido. Crianças, meu irmão, crianças, jovens, adolescentes, pensando em suicídio. Ah, pastor, sabe o que é? São as preocupações, é nada, meu irmão. É um mover maligno. É um mover maligno. É um mover maligno. Tá? E nós vamos estar aqui para orar. Eu preciso que você esteja aqui. Deus quer que você esteja aqui. E eu tenho certeza que você estará aqui. Amém? Amém mesmo? Pastor, mas lá em casa vai tudo bem. Meus filhos são uma bênção, não tenho dor de cabeça. São os filhos que eu pedi a Deus. Que bom, querido, porque tem irmãos seus que estão enfrentando problemas. Alô? Então vem orar por eles. Tem uma passagem que o Josué, quando ele chega na Terra Prometida, ele é o líder agora, e eles estão para entrar na Terra, e havia uma tribo e meia do povo de Israel que já havia recebido a terra. Antes de Moisés morrer, eles procuraram Moisés e falaram, dá aquela parte da terra para nós. Moisés falou, tudo bem, pode ficar. Aí depois, eram 12 tribos. As outras tribos iriam esperar entrar na terra para poder, para que pudesse receber a parte que seria dividida. Então, imagina assim, 12 grupos, de 12 famílias, chegaram no Brasil, e tem um homem liderando eles, e agora vão distribuir o Brasil. O Brasil tem 28 ou 27 estados? 27? Então imagina que fosse dividir 27 por 2 e um pouquinho para cada um. Né? Então 27, o dobro seria 24. Então iria dividir o Brasil entre essas 12 famílias. É o que iria acontecer. Só que uma família já tinha, tipo assim, um estado do Nordeste lá. Pernambuco. Já tinha Pernambuco.
O Josué, quando chega na terra com eles, fala assim, ó, para essa tribo, para essa família: vocês já têm a parte de vocês. Vocês já têm a terra, vocês já têm o lugar para vocês morarem, armar as suas tendas, as suas barracas. Vocês já têm. Só que os outros não têm. E nós precisamos ajudá-los. O Josué fala assim, ó, vocês, era a tribo de Manassés, fala, vocês vão passar à frente dos seus irmãos armados. E vocês vão lutar por eles até que eles alcancem a terra, até que eles sejam estabelecidos na terra, assim como vocês já têm. Vocês vão deixar os seus filhos e as suas mulheres, está falando para os homens, né? Vocês vão deixar os seus filhos e as suas mulheres na terra que vocês já têm. Lá antes de nós entrarmos aqui, já havia sido dado para vocês. Agora os outros 11 não têm. Então você vai entrar na guerra e você vai lutar por eles até que eles tenham as mesmas coisas que você tem. Não é lindo isso? É lindo ou não é? Isso é visão do quê, querido? De corpo. Isso é visão de corpo. Você está bem, a sua casa está bem, os seus filhos são uma bênção, você não tem problema com eles. Que bom que Deus conserve, que mantenha assim na sua vida. Venha orar pelos nossos irmãos, venha orar pela minha casa, pelos meus filhos. Venha orar pela vida dos irmãos que ainda enfrentam situações e problemas. Venha ser um guerreiro por eles. Um apelo maior e melhor que esse eu não sei fazer. Você estará sendo o quê? Solidário. Sim ou não? E se há algo de que a igreja precisa aprender é solidariedade, é caminhar junto, é abraçar, é pegar os escudos da fé e colocar um ao lado do outro e por cima do outro, para eu proteger você, não eu, necessariamente, orar para que Deus faça a obra na sua vida, você para que Deus faça a obra na minha vida, para fecharmos brechas, portas, para que o inimigo não tenha acesso nem legalidade na vida dos nossos filhos. Há coisas que nós conseguimos individualmente, há coisas que nós só conseguiremos coletivamente. E uma família abençoada é sinônimo de uma igreja abençoada. Uma igreja abençoada é sinônimo de sociedade abençoada. Amém, querido? E não se ilude, não se iluda. Eu disse uma vez, quando nós começamos essa reunião, quero repetir. Nós temos que ganhar os nossos filhos para Jesus. Pastor, meu filho nasceu em berço evangélico, isso não existe, Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus tem pai. Deus tem filhos. Não tem netos. O seu filho, o meu filho, precisa conhecer o plano da salvação. Amém? Mas não, quando eu subir, eu ponho ele no bolso. Não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo. Mas pastor, é isso aí. Então você está aqui no dia 23 às 18h30. Amém? Eu queria que você abrisse comigo. Eu vou ler 2 passagens com você. Uma em Romanos. Pode ser? Em Romanos. Nossa, vou ter que pregar rápido hoje. Alguns já riram. Não sei qual é o motivo do riso. Não tem graça, não tem palhaço aqui não. Romanos capítulo 1. Começando, versículo 19. Vamos ler a partir do 18. A ira de Deus, abriram Romanos 1 a partir do 18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, olha que afirmação forte, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem ou se veem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso,
indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, ou seja, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. E a ênfase que eu quero aqui é no versículo 23. E mudaram. O que eles fizeram? Mudaram. O quê? Eu queria que você prestasse atenção no que ele está falando. Ó, mudaram a glória de Deus. Em semelhança, a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem. Homem corruptível. E ainda, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu vou ler o versículo 23 de novo. Mudaram a glória. O que é glória? O que é a glória de Deus? Querido, a glória de Deus é tudo o que Deus é. Quando você fala a glória de alguém, é a expressão máxima daquela pessoa. Quando você fala assim, aquela pessoa é gloriosa, você está dizendo assim, aquela pessoa, ela extrapola tudo aquilo que ela é capaz de fazer. Ela abunda em tudo aquilo que ela tem como potencial. E olha o que o Paulo fala que os homens fizeram. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Ele fala, mudaram. Mudaram. Se você pedisse para alguém fazer uma caricatura tua, você pegava um caricaturista aí, uma pessoa que é boa para desenhar, e fizesse uma caricatura tua. Você falava assim, faz uma caricatura minha. E a pessoa olhando para você, começasse... E você todo contente, achando que ela ia fazer você com uma bochecha maior, porque a caricatura faz isso, não é? Ela deforma os traços que você já possui, é ou não é? Mas ao invés de fazer isso, o cara começasse, ao invés de fazer a sua orelha um pouco maior, faria como eu fiz agora. Para mim não precisaria aumentar muito. Né? Ou seja, na hora que ela mostrasse para você o que ela fez, você veria que ela teria feito um burro. Tem algumas dinâmicas que você dá um papel em branco para a pessoa e diz para ela pensar em alguém e escrever algumas coisas acerca daquela pessoa. E quando você fala que não será lido aquilo, eu fico imaginando o que vai aparecer naquele papel. Mas quando a pessoa sabe que vai ser lida, ela coloca só coisa boa. As empresas trabalham com isso muito, em relação à liderança. Eles colocam lá, e o líder não sabe o que os liderados estão colocando como referência. As empresas estão fazendo muito isso. E depois eles vão trabalhar com o cara, com a pessoa, dentro daquelas coisas, para que a pessoa seja um profissional melhor. Mas o Paulo fala aqui que o homem, quando ele fala homem, não é o gênero, é a raça humana. É o ser humano. É o que está presente no mundo hoje. Fala que eles perderam a noção de quem é Deus. O mundo, meu irmão, perdeu a noção de quem é Deus. O Paulo fala que eles chegaram ao absurdo de trazer o homem ao seu nível. Fala comigo uma coisa, diga, Deus é Deus. Fala mais forte.
O homem é homem e jacaré é bicho d'água. Que tem a ver, pastor? Isso, o Deus é Deus, o homem é homem e jacaré é bicho d'água. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. São coisas totalmente distintas. São ambientes, são seres que vivem em ambientes totalmente distintos. Que vivem em condições totalmente distintas. E Paulo fala que o homem, a raça humana, apesar de ter uma visão clara de Deus, através das coisas por Ele criadas. Sabe o que o Paulo está falando? Ele fala, os atributos de Deus. O que são atributos? É o conjunto de elementos que formam o caráter de uma pessoa. É algo que é atribuído. Agora, Deus, os atributos que Ele tem, ninguém atribuiu a eles. Ele os tem por si mesmo. Diga amém. Deus não precisa que eu diga a Ele que Ele é justo para Ele ser justo. Ele é justo. Se eu acho que Ele é ou não, não importa agora. Porque Deus é Deus. O homem tem um senso de justiça que ele só tem quando tem, porque Deus deu a ele um senso de justiça. Então, se eu atribuo a Deus justiça ou não, isso não vai mexer com ele. Teve um homem que pensou que poderia mexer nisso. Um homem bom, hein? Um homem que a Bíblia relata, um homem assim que é exemplo para nós, em muitas coisas. O nome dele é Jó. Já ouviu falar do Jó? Dizem os estudiosos que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. A história do Jó é a história mais antiga. Qual é a história do Jó? Um homem que possuía muitas coisas, tinha filhos e foi perdendo as coisas. Foi perdendo. Perdeu as coisas, perdeu os filhos, perdeu a saúde e ficou numa situação deplorável. O Jó um dia disse assim: Deus tirou o meu direito. O Jó disse isso. Deus tirou a minha justiça. E 3 homens, aqui são 4. 3 homens, a princípio, vêm falar para o Jó, Bildade, Zofar e o Elifaz. E ele fala um monte de coisa. E no capítulo, se não me engano, 34 ou 35 do livro de Jó, entra em cena um rapaz, é o mais novo de todos, é o Eliú. E ele começa dizendo assim para Jó: Jó, olha para as nuvens, olha para o céu, dá uma olhadinha para as nuvens. É interessante que quando você está no avião, as nuvens ficam abaixo. Né? Dá vontade de pisar naquele negócio, você já teve vontade? Eu já tive vontade de descer do avião e pisar naquele negócio. Eu sei que eu vou cair. Mas eu fico vendo aquele filminho de pessoas andando, dá uma sensação de que não vai afundar. Então ele fala assim para o Jó: Jó, dá uma olhadinha para o céu. Contempla as mais altas nuvens. E ele faz algumas perguntas para o Jó. Ele fala para o Jó: Jó, se você for justo, o que isso vai implicar em relação a Deus? Se você fizer maldade, crueldade, viver uma vida dissoluta, promíscua, o que isso vai afetar a Deus? Ele está muito acima de você, Jó. Ele vai dar um sabão no Jó. E não só essa geração, todas as gerações que já passaram pelo planeta cometem esta
este ato. Mas, nos últimos dias, isso tem ficado cada vez mais evidente. O quê? O homem tem trazido Deus ao seu nível, à sua maneira de enxergar as coisas, ao seu ponto de vista. Porque nós somos seres que nos relacionamos com seres da nossa espécie. Por isso que eu falei que Deus é... Jacaré se relaciona com o quê? Com o jacaré. Ele está lá na lagoa, no rio, na lagoa, sei lá. Ele está lá, ele vai se relacionar com a sua espécie. E qual é a compreensão que o jacaré tem? De coisas de jacaré. Alguns diziam assim, mas você crê na Bíblia? Ela foi escrita por homens. Mas é claro. Óbvio. É para homem ler. Se fosse para um jumento ler, quem escreveria a Bíblia? E como é que ficaria as palavras? E as pessoas querem nos fazer desacreditar na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Você tem conceitos formados dentro de você que homens colocaram. Você aceita filosofias na sua vida e essas coisas regem a tua vida porque pessoas disseram para você que foi assim, que são assim. Quem garante que você nasceu no dia que você nasceu? Que está escrito lá, na sua certidão de nascimento. Você estava lá? No cartório? Pode até ser. Que seu pai tenha saído já com a sua mãe, ou sua mãe já direto do hospital, já foi naquele cartório da região, e você estava ali presente. Mas você lembra de alguma coisa? Mas coisas que acreditam que nasceram no dia que está no seu RG. Ou na sua certidão de nascimento. Quantos creem nisso? Quantos acreditam nisso? Ah lá. Antigamente, se você tem mais de 50, fique esperto. Se você tem mais de 50 anos e mais que 2 irmãos, fique esperto, porque pode ser que você esteja atrasado. Porque o pai esperava uns 3 ou 4 para ir na cidade registrar. Ele punha na carroça, não é? Os mais velhos aqui, né? Ia lá na cidade para registrar. Então você é um pouquinho mais velho, provavelmente, do que você tem no seu RG. Querido, ele fala assim que os homens mudaram. Ele fala, a natureza expressa. Os atributos de Deus. A sua sabedoria. As cores pintadas na natureza. A gente olha uma zebra, aquele desenho do Madagascar lá, o Marte, quando como é que chama o leão? O Alex, está lá no meio daquele monte de zebras. E ele não sabe identificar quem é aquela zebra amiga dele. E o outro fica ofendido, né? No desenho. E a gente olha, se você colocar mais de 2 zebras, você já não sabe mais qual é qual. Gêmeos, não é? Gêmeos. É Andresa ou é Amanda? Temos 2 gêmeas aqui, querido. Até acostumar quem é, até perceber, é ou não é? Cara, você vê aqueles leopardos, aquelas pintas que eles têm, aquelas manchas, você fala, é tudo igual, é nada. Quem as pintou? A natureza, pastor. Foi a natureza, foi o gnomo da natureza que o pintou. Ai, meu Deus. Foi Deus quem as pintou, querido. Tem flores, tem insetos. Você assiste aqueles documentários sobre natureza. E você vê
Você fala, Deus existe. Deus existe. Só pode ser Ele. A cada dia, a ciência descobre algo em relação ao universo. Eles falam algo agora com maior velocidade. Mas durante uns 60 anos, 50, as coisas ficaram estagnadas. Foi ou não foi? O homem descobriu alguma coisinha, o planeta aqui, Via Láctea ali, e não sei o que, galáxias, tinha tantas galáxias no universo. E ficou por um período as coisas meio acomodadas, as águas um pouco represadas. Hoje, de tempo em tempo, os cientistas vêm, ou eles retificam algumas coisas que eles falaram, ou eles intensificam, dando mais detalhe daquilo que eles falaram e não sabiam que existia. Imagine daqui 30 anos o que essas pessoas terão descoberto no universo. Mas sabe o que o homem tem feito? Na questão relacional com Deus, tem trazido Deus à sua esfera. Tem perdido a compreensão. O Paulo fala que não só os atributos, mas a divindade de Deus. O Paulo está dizendo assim, ó, a diferença que existe entre Deus e o homem é nítida. Deus é Deus e jacaré é bicho d'água. O Paulo fala, a natureza demonstra que há uma diferença imensurável, inatingível entre Deus e o homem. Não dá! O salmista, no Salmo 8, ele fala, quando eu olho os teus céus, obra das tuas mãos, a lua, as estrelas que criastes, que é o homem? O que é o homem? O Senhor te lembrar dele? Deus é Deus, o homem é homem, jacaré é bicho d'água. Em Isaías capítulo 40, eu não vou ler, quero adiantar aqui, eu ia ler com você, mas eu vou falar o que está lá. Do versículo 18 até o versículo 25, não precisa ler agora não. Aí é Deus que pergunta. A quem você vai me fazer semelhante? Com que ou com quem você vai me comparar? Com um semelhante seu? Mas existe às vezes um tom de conversa entre Deus e o homem, que você fala, peraí, quem que é quem aqui? Quem é quem aqui? O Senhor fala na palavra, em Hebreus, se nós temos os nossos pais segundo a carne, nossos pais, e nós o reverenciamos, nós os respeitamos, que dirá em relação a Deus? E esse é o nosso problema. Porque essa questão de paternidade humana está cada vez mais degradante. Esse conceito de paternidade humano, ele tem provocado nesta geração, nas anteriores, isso que sempre existiu, mas hoje isso tem se acentuado, essa falta de referência paterna. Porque as pessoas fazem filhos hoje e os abandonam, é ou não é? Sim ou não? E vão embora. E a gente vem para o Senhor, quando a gente encontra a Deus, a gente vem com essa concepção formada em nós. Essa falta de referência. E aquilo que nós temos de desgosto, de rancor, contra aqueles que deveriam nos proteger, que deveriam estar ao nosso lado, a gente transporta isso para Deus e fazemos uma imagem distorcida de Deus. Achando que Deus é homem. O próprio Senhor diz no livro de Números, eu não sou homem. Eu não sou homem
para mentir. Eu não sou filho do homem para me arrepender. E o Paulo fala assim, a geração dele estava trazendo Deus àquilo que ele pensava sobre Deus. A maneira que ele vê. Olha para o universo, o que o Paulo está convocando e evocando aqui. Olha para o universo, olha para o mundo. E veja se nós aprendemos alguma coisa sobre quem é Deus. Jesus nos ensinou sobre isso, em relação a cuidado. Ou não ensinou? Ensinou ou não ensinou? Ele fala, olha para as aves do céu. Eu vou colocar na linguagem de hoje. Ela sempre tem uma pipoquinha para comer. Ela sempre tem uma minhoquinha para comer. Olha para os lírios. Eles não tecem, eles não costuram. E nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. E o Paulo vem e fala assim, os homens estão transformando a glória de Deus, ou seja, aquilo que Deus é, porque glória é tudo aquilo que uma pessoa tem na sua expressão e ela manifesta. Mas há pessoas, e talvez você já pensou assim, que Deus demorou. Que Deus não fez certo. E você ficou de biquinho com Deus. Um Chaves da vida. Indignado com Deus. Porque eu pensei que a coisa ia sair em 2 dias, demorou 5 anos, não saiu ainda. Ah, Deus está demorando. Aí nós vemos aqueles bordões populares que nós achamos que são versículos da Bíblia. Deus tarda, mas não falha. Não, porque está escrito na Bíblia, irmão. Deus tarda, mas não falha. A gente começa a criar um conceito de Deus totalmente distorcido. E como nós somos seres suscetíveis a opiniões e a conceitos, a ideia do mundo hoje, o conceito que o mundo passa para mim e para você hoje é: Deus largou esse mundo. Deus largou você aqui e Ele não está nem aí com você. Porque se Ele tivesse preocupado com você, essas coisas não estariam a acontecer na sua vida. Aquele senso de abandono que todos nós temos. Que nenhum pai foi, é ou será perfeito. Quando eu falo pai, não estou falando do gênero masculino, estou falando aqueles que geram. Ele não foi, ele não é e não será. Você não será um pai perfeito. E o problema é que isso marca. Isso traz uma formação. E a gente, quando olha para Deus, a gente olha para Deus, como Paulo falou, nós trazemos Deus à imagem humana. Nós nos esquecemos que Deus é Deus, o homem é homem e que jacaré é bicho d'água. E nós olhamos para Deus com a referência de pessoas, porque mentiram para mim, mentiram para você, falharam comigo, falharam com você. Nós olhamos para Deus e dentro do nosso tempo, da nossa expectativa, as coisas não acontecerem. Qual é a imagem que nós fazemos de Deus? Então agora o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma caricatura de Deus, a maneira que eu vejo, não que Ele é. Por isso que Ele fala, com quem você vai me comparar? A quem você vai me fazer semelhante? Você vai me fazer semelhante ao teu pai? Você quer me fazer semelhante à tua mãe? Pastor, não fala de mãe, porque amor de mãe é perfeito. Amor de mãe não tem igual. Amor de mãe é igual ao amor de Deus.
Você caiu nessa? Não caia. Porque Deus é Deus, mãe é mãe, jacaré é bicho d'água. A referência de amor... Queridas, por favor. Eu sei que algumas mulheres querem me xingar. Mentiroso! Eu não sou assim! Mas eu quero dizer para você, o teu amor de mãe é infinitamente inferior ao amor de Deus. Não se engane, por favor. Deus é Deus, mãe é mãe, pai é pai e jacaré é bicho d'água. A extensão do amor de Deus é diferente da extensão do amor humano. Não dá para comparar. Então, o que nós precisamos aprender? A ver Deus de maneira diferente. Oi, querido? A olhar para Deus com o dispositivo que Ele nos coloca para que possamos olhar para Ele. Eu uso um óculos aqui, ó, já não consigo mais vê-los nitidamente. Os vossos olhos, já não consigo ver o branco dos olhos de vocês. Quanta gente bonita. Olha aqui, ó. Não consigo ver o olho do branco mais. Agora eu vejo. Até os cabelos brancos de alguns. Ô, Sandai, sai daí. Um homem de Deus chamado Smith Wigglesworth, ele disse o seguinte: eu não posso conhecer a Deus através daquilo que me dizem sobre Ele, ou do que eu penso sobre Ele. Eu ia fazer assim, né? Vou fazer assim porque está aberto na Bíblia aqui, tá? Não está no WhatsApp aqui não, ok? Se você me ver aqui às vezes sentado olhando no WhatsApp, olhando no meu celular, às vezes porque eu estou para pregar e me vem um versículo à mente, eu não sei onde está, eu estou procurando, ok? Eu não estou vendo se o Corinthians ganhou do Palmeiras, se empatou, eu não estou vendo se alguém mandou mensagem para mim, eu estou vendo, tentando pegar o versículo que às vezes me vem e eu preciso saber onde é que está para poder, às vezes, abrir aqui, porque às vezes na hora vem um versículo e eu preciso achar. Então, qual é o elemento, qual é o dispositivo que Deus colocou para mim e para você, para que possamos saber o que Ele pensa, como Ele é? A palavra. Então esse homem dizia: eu não posso conhecer a Deus através daquilo que os homens me dizem sobre Ele, sobre o que os meus pensamentos, os meus sentimentos me dizem sobre Ele. Eu só posso conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo através do que a palavra me diz sobre Ele. O que a palavra dele me diz sobre Ele. Fala comigo, Deus é. Fala mais forte, Deus é o que a palavra diz que Ele é. Deus faz o que a palavra diz que Ele faz. Deus pode o que a palavra diz que Ele pode. Qualquer visão de Deus que você tenha, que seja a parte disto, da sua palavra, é uma caricatura tua acerca de Deus. E eu vou dizer para você, para mim, para todos nós aqui, estaremos distante, mas muito distante de quem Deus realmente é. E sofreremos por isso. Aceitaremos coisas por causa disto. Por isso que o salmista fala assim, ó, não ande no conselho dos ímpios. Porque os ímpios não têm uma visão de Deus, eles têm uma caricatura. Há pessoas que não têm o temor de Deus, não se aconselhe com elas. Porque elas vão passar uma opinião para você que é delas, do jeito que elas pensam. E muito distante daquilo que Deus quer para a sua vida. Esse aqui eu vou ler. Esse eu preciso ler para encerrar, que eu tenho que... Meu Deus. Vamos botar o culto para mim até meio-dia agora, hein? Tá pouco tempo para eu pregar.
Um filho meu mandou uma mensagem para mim esses dias, negócio de um padre dando aviso, e falou, parece lá em Caieiras. Não entendi por quê. Eu não entendi. Ele começou a falar de manhã e o amém só foi à noite. E eu não entendi por que é que... Se vocês entenderam, por favor, me expliquem, porque eu não sei por que é. Deixa eu ler para você uma coisa aqui, queridos. Olha aqui, ó. Este é o mundo que você está vivendo. Este é o mundo onde eu estou inserido. Onde você está inserido. Isso aqui, ó. Isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás. O que eu vou ler para você. Olha o que ele escreve. Salmo 2. Por quê? Por quê? Ele pergunta. Por quê se enfurecem as nações? Os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis, os poderosos da terra, se levantam. E os príncipes conspiram contra o Senhor. E contra o seu ungido. Quem é o ungido? Você sabe que palavra é essa aqui? Mashiach, Messias. Eles se levantam contra o seu Messias, o seu ungido. Aqui no hebraico, no grego é Cristo. Eles se levantam contra o seu ungido. E eles falam, o mundo está gritando isso aqui hoje, ó. Essa geração grita isso. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que estão dizendo? Eu não quero saber de Deus. As pessoas não respeitam a Deus, queridos. Elas falam de Deus como se falasse de um ser comum. E infelizmente isso tem entrado no coração de muitos que estão na igreja. Olham para Deus, falam de Deus assim com coisas terríveis. Chamam Deus de mentiroso, chamam Deus de atrasado. Não, Deus está atrasando, Deus está demorando, mas Ele vai fazer algo bom na minha vida. Deus não está demorando. Alô? Sabe, pastor, está demorando. Você já falou isso? Está demorando, mas Deus vai fazer. Não está demorando. Deus tem uma agenda. Isso é para você entender a contagem de anos nossa aí de Deus. Pedro fala que um dia para ele é como 1000 anos. E 1000 anos... Mas eu não vou viver 1000 anos, pastor. Então é claro que ele sabe o tempo que você necessita daquilo, querido. Será que Deus não sabe que você não vive mais 1000 anos? Adão viveu 900 e poucos anos. Metusalém quase 1000 anos. Será que Deus não sabe que nós não vivemos 1000 anos? Mas nós chamamos ele de ignorante. Eu nunca falei para Deus que ele é ignorante. Falou. Não em palavras. Mas em inconformismo às vezes. Nós chamamos Deus de mentiroso. Pastor, eu não faço isso. Faz. João, na sua carta, fala assim, ó. Aquele que não crê em Deus, o faz mentiroso. Quer dizer, se quando eu não creio, eu estou chamando Deus de mentiroso? Sim! Porque eu estou dizendo para ele, o Senhor falou, mas não vai fazer. Por quê? Porque o teu pai prometeu dar uma bicicleta no seu Natal, se você passasse de ano, ele não deu. O teu pai falou que ia te levar no zoológico para você dar pipoca aos macacos e não levou. Mas ele falou que se você mexesse na tomada, ele ia bater em você e não bateu. Ele falou que se você brigasse na rua, ao chegar em casa você iria apanhar e você não apanhou. E você pode buscar mais exemplos de coisas que nós prometemos aos nossos filhos e não as fazemos. E criamos nele um senso do quê? De mentiras. E a gente olha para a palavra de Deus, lemos a palavra e temos dificuldades em crer que Deus irá cumprir aquilo que Ele falou na sua palavra. É ou não é? Está formado em mim.
Está formado em você esse conceito, querido. E nós precisamos nos libertar dessas coisas. Alô? O salmista fala, os gentios, os povos, eles estão se reunindo para dizer, Deus, você ainda acredita que uma oração vai resolver esse problema seu? Tem crente dizendo assim, não, pastor, eu tenho a minha vida com Deus e a minha vida secular. Como assim? Como uma vida com Deus e a vida secular? Como? Como? Como que é isso? Toda a minha vida agora é com Deus. Alô? Oi, querido? Toda a minha vida é com Deus. Eu não tenho vida secular, você não tem vida secular. Nós temos um guia que nos leva. Tem pessoas na igreja hoje dizendo, pastor, eu creio em algumas coisas da Bíblia. Como assim algumas coisas? Como assim algumas coisas? Eu seleciono agora a porção. Será um self-service? Hã? Isso aqui eu pego, isso aqui eu não pego. Isso aqui eu pego. Ela vai naquela Babilônia lá, na Santa, lá na Conde de Sarzedas. Ó, eu tenho uma coisa comigo. Quem crê que Jesus está voltando? Eu creio que quando ele voltar, o primeiro lugar que ele irá é lá. Ele vai fazer que nem ele fez no templo, vai derrubar aquelas bancas tudo lá. Aí o cara vai lá na Conde de Sarzedas, compra aquelas caixinhas de promessa. E tudo que ele tira, sabe aquele papagaio? Quem? O realejo? Lembra? Quem tirou aquilo? Aquele papagaiozinho na gaiola, você ia lá, o papagaio ia lá com o biquinho e tirava aquela só coisa boa para sua vida. É ou não é? Verdade ou não é? O papagaio ia lá, botava lá e trazia aquela você lia. Eita, agora passou, nem sei o que é isso. Alguns estão dizendo aqui que nem sabem o que é. Mas aqueles que vivem há mais de 40 anos sabem do que estamos falando. Sorte. A gente olha para Deus e pensa que Deus tem uma roleta, que ele roda e fala, isso aqui vai abençoado hoje. Pum! Puxou minha senha. Então Deus fala assim, ó, com quem você vai me comparar? A quem você vai me fazer semelhante? Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. E eu quero encerrar essa palavra com a mesma pergunta, para mim e para você. Ele falou para os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Aí um falou, uns dizem que o senhor é João Batista, outro diz que o senhor é não sei quem. Ele falou, mas vocês, para vocês, quem eu sou? Qual é a imagem que você tem firmado dentro de você sobre Deus? Em relação aos seus atributos e à sua divindade. Como é que você fala com Deus? Você demanda nele? Uma vez, não uma vez mais, uma pessoa falou, pastor, já falei com Deus. Ele tem até o final do ano para fazer. Falei, é mesmo? E se ele não fizer? Como assim? Deus tem até o final do ano para fazer? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Não misture as coisas. Se você não entender o agir, não sai do seu lugar, querido. Porque Deus sabe o que está fazendo. O que você vai comer daqui a pouquinho? A ceia. Não. Estou dizendo de almoço. O que você vai almoçar hoje? Eu sei, já deixei a lasanha lá no forno. O frangão já está lá para assar. Não é na minha casa não, viu? Pode tirar os olhos. Pode tirar os olhos. Está lá o frango. Quem garante que você irá comer daquela lasanha ou daquele frango? Quem garante que você vai almoçar daqui 1 hora? Quem garante?
Porque não sabe. Agora eu vou colocar algumas pessoas em pânico. Nem se estará vivo daqui 1 hora você sabe. Pastor, amarra esse negócio. O Tiago fala assim, ó, a gente fala, amanhã eu vou para tal cidade, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou negociar. Ele fala, quando você devia dizer, se Deus permitir, se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, eu vou lá para São Paulo, vou para Jundiaí, vou vender, vou comprar, eu vou fazer, se o Senhor permitir. Mas esta frase não tem mais nas orações. Não existe mais, Senhor, se tu permitir, se tu quiseres. Não existe mais essa colocação em orações. É, Senhor, olha, eu determino, Senhor, é para fazer assim. Senhor, Deus fica assim, mas como assim? Como assim? Quem é Deus aqui? Quem é o jacaré aqui? Quem é o homem aqui? Quem é Deus? Como é que tá o negócio aí? Irmão, ó, vamos botar o pé no freio. Vamos arrumar a carga. Alô? Quem anda de transporte público aqui, normalmente? Você já viu que elas arrumam a carga do ônibus que o motorista dá? Chama arruma a carga. Aquele monte de gente, depois de dar aquela freada, aí se acomoda. A partir dali todo mundo anda como? Bem agarrado, não é? Porque vai acontecer de novo. Então, ó, a carga está desarrumada. A nossa maneira de pensar sobre Deus, nossos sentimentos em relação a Deus precisam dar uma arrumadinha. Se é que nós queremos que Ele venha com glória nesse lugar. Eu quero, e você? Mas para isso, temos que dar a Ele a honra, a devoção que Ele tem por direito. Por direito. Ele ainda é Deus, Ele ainda está assentado no trono e Ele ainda manda. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu sei que eu avancei um pouquinho hoje, mas você vai me perdoar. Senhor, nós pegamos deste pão e o abençoamos. Ele aqui representa o corpo do teu filho, que foi pendurado naquela cruz, que sofreu sobre ele as nossas injustiças, as nossas iniquidades. O Senhor o fez sofrer, enfermar, para que nós pudéssemos viver uma vida de maneira abundante. Jesus, nós olhamos para Ti não somente como nosso Salvador. Queremos olhar para Ti, Jesus, como nosso Senhor. Aquele que nos comprou com o Seu sangue. Aquele que nos redimiu do pecado. Somos Teus por direito de criação e de redenção. Que este pão, Senhor, que representa o Teu corpo, ao ser ingerido por nós, que ele produza não o efeito químico, mas o espiritual. Tudo aquilo que está representado neste pão, nós nos apropriamos disso agora, Pai, em nome de Jesus. E declaramos que nós precisamos de Ti. Consagramos esse suco que fala do sangue do Teu Filho, o preço pago, aplicado para que pudéssemos ser redimidos. E o Teu sangue, Jesus, nos fez novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Senhor, no passado nós tínhamos uma visão de Ti, uma ideia acerca do Senhor. Mas a nova criatura nos faz olhar para o Senhor de maneira diferente. Mas muitas vezes nós vivemos ainda a realidade da velha criação. E olhamos para o Senhor com os mesmos medos, com as mesmas dúvidas.
Senhor, que isso também se faça novo, em prática em nossas vidas. E nós possamos te olhar com o olhar do homem redimido, do homem que é grato, do homem que crê. Ajuda-nos nisto, Senhor. Pai, se há algo em nossas vidas nesta manhã, seja por pensamentos, por sentimentos, por ações, que manchou, Senhor, as nossas vestes, dá-nos o conhecimento dessas coisas. Traga a nossa mente. Mostra-nos, Senhor, porque a Tua palavra diz que à luz do Teu rosto, o Senhor expõe os nossos pecados ocultos. Aquilo que nós não sabemos, nem mesmo que ser pecado. Então, se há em nós, como nós cantamos aqui, Senhor, sonda-nos. Sonda-nos. Vê se há em nós algum caminho mau. E se houver, dá-nos corações quebrantados, o arrependimento, coragem para a confissão, desejo de restauração, para que possamos comer e beber dignamente, Senhor, sem atrair para nós condenação. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos que somos. Amém. Tira de nós, Senhor, toda visão míope. Dá-nos olhos para que possamos te ver. Abra os nossos olhos, Senhor. Arranca todo o conceito que foi mal formado, seja por opiniões, seja por conceitos próprios acerca de Ti. Corrija, Senhor, a nossa visão. Corrija a nossa visão de Ti. Alinha-nos. Nivele os vales. Aplane os montes. E endireite os caminhos em nós, Senhor. Para que o Senhor possa cumprir o Teu querer em nossas vidas. Por aquilo que é tortuoso, por aquilo que é poluído, toda visão distorcida, Senhor. Corrija em nós, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. E não se esqueça que o mais importante, o que é que Deus está conosco. Não esqueça de ir até os nossos visitantes e dar as boas-vindas para eles.